Senhor, muito obrigada por essa manhã, por essa reunião. Abre os nossos corações e entendimento para que nós possamos aprender do Senhor. Use os nossos professores. Senhor, toca nos nossos corações. Nós queremos aprender de Ti. O Senhor disse que aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nós estamos aqui te dizendo, Senhor, nós queremos aprender de Ti. Por isso eu te peço nessa manhã, nos ensina, Senhor, mais e mais da Tua palavra, para que através dela nós possamos ser transformados e possamos continuar nessa caminhada cristã e que nós possamos ser mais e mais cheios, completos, plenos da Tua presença e do Teu entendimento, e do entendimento da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos para o nosso devocional de hoje. Sheila, você pode ler para nós, por favor? Posso. Vamos lá. Um livro incomparável. Antes de nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve a origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 20 e 21. A Bíblia é um livro no mundo que oferece provas objetivas de ser a palavra de Deus. Somente a Bíblia fornece provas reais de ser divinamente inspirada. A Bíblia é a única escritura sagrada que oferece salvação eterna como um dom totalmente gratuito da graça e da misericórdia de Deus. A Bíblia contém os mais elevados padrões morais dentre todos os livros. Somente a Bíblia apresenta uma solução real e permanente para o problema do mal e do pecado humano. As características internas e históricas da Bíblia são... a letra está pequena aqui. Gratuitas da graça e da misericórdia de Deus. A Bíblia contém os mais elevados padrões morais dentre todos os livros. A Bíblia é a única escritura sagrada que oferece salvação eterna como um dom totalmente gratuito da graça e da misericórdia de Deus. A Bíblia contém os mais elevados padrões morais de todos. Somente a Bíblia apresenta uma solução real e permanente para o problema do mal e do pecado humano. As características internas e históricas da Bíblia são excepcionais em sua unidade e consistência, apesar de ela ter sido escrita por um período de mais de 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes, em 3 línguas e em 3 continentes, apresentando uma enorme quantidade de assuntos controvertidos, a harmonia entre eles. A Bíblia é o livro mais traduzido, mais comprado, mais memorizado e o mais perseguido, e em toda a história. Somente a Bíblia tem registro. Somente a Bíblia tem... Você me atrapalhou, Jefferson. Somente a Bíblia tem registro há 2.000 anos de intenso escrutínio por seus críticos. São apenas sobrevivendo aos ataques, mas prosperando e tendo sua credibilidade fortalecida por tais críticas.
A Bíblia tem moldado a história das civilizações e tem mais influência no mundo do que qualquer outro livro. Somente a Bíblia tem uma pessoa específica, Cristo, como assunto, e em cada um dos seus 66 livros detalhando a vida dessa pessoa por meio de profecias, por meio de 400 a 1.500 anos antes dele nascer. Somente a Bíblia proclama a ressurreição de sua figura central, Jesus, provada na história. Amém. Essa é uma breve introdução Amém. ao assunto que nós vamos estudar hoje, que é a palavra de Deus, né? Nós estamos no capítulo 15, que se chama O Crente e a Bíblia. Então, nós falamos um pouquinho sobre a Bíblia, né? São algumas curiosidades sobre esse livro tão importante, né, nas nossas vidas. Com a palavra... Desculpe a minha leitura, pessoal, desculpa a minha leitura, porque está difícil para mim ler pequenininha, eu tinha que aumentando e puxando. Sem problema, Sheila. Obrigada pela ajuda e pela sua leitura. Pastor Cleiton, com a palavra, nosso professor querido. Obrigado, mestra Gisela. A minha conexão caiu agora há pouco. Agora eu não sei se o pessoal está fazendo por zonas essa queda na internet. Na semana passada, o pastor Naldo e a Pamela, eles ficaram alguns dias sem internet. Ontem à noite, a minha internet aqui estava dando alguns problemas. Se eu cair de novo, eu vou voltar, tá, gente? Se eles me permitirem. Se cair, levanta, meu irmão, viu? Se cair, levanta. Queridos, como bem falado, nós estamos no capítulo 15. O nosso assunto é o crente e a Bíblia. Acredito eu que todos leram, né, esse capítulo da nossa apostila. E, professora Gisela, eu vou numa didática um pouco diferente. Nós não utilizaremos da apostila aqui nesse momento, porque eu sei que todo mundo já tem a apostila de cor. Com certeza, meu irmão. Eles são formidáveis, todos eles. Professor, aproveitando aí o parêntese, eu estou com os textos bíblicos já todos organizados também. Você precisando, é só você me falar que eu coloco, para a gente ler junto. Isso. Os textos bíblicos nós utilizaremos nem todos da apostila. Eu separei alguns outros para somar ao nosso conhecimento e acredito que vai ser bem dinâmica a nossa aula de hoje, tá bom? E nós vamos começar justamente com duas provocações. Qual a importância de conhecermos as Escrituras? Essa provocação, nós vamos desenvolvendo ela até o fim da aula, tá bom? Qual a importância de conhecermos as Escrituras? E, nesse momento, eu gostaria que todos se manifestassem respondendo o seguinte: qual a importância da Bíblia para você? Lembrando o seguinte, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que vocês se esforçassem para não dizer assim, tudo aquilo que a Sheila falou, eu acredito também. Então, os primeiros terão o privilégio de formular as ideias de uma forma livre, e os outros vão ter que se desdobrar para formular aí uma definição para si que traga aí, que não traga as palavras do coleguinha que falou anterior. Vamos lá? Combinado? Muito interessante essa abordagem do pastor Cleiton, viu? Isso é coisa de professor, viu, gente? Muito legal. E em relação à provocação, eu me lembrei do professor Edson, que gosta de fazer uma provocação também no início da aula, né? Isso é importante para fazer a gente pensar. Eu sei que agora é a hora de eu inventar um desmaio. Peraí. Então, são duas as provocações, né, nesse momento inicial.
Uma que vai sendo desdobrada com o decorrer da nossa aula, qual a importância de conhecermos as Escrituras Sagradas. E agora cada um responde. Não adianta dizer que a internet caiu também não, viu? Esse daí já é meu. Qual a importância da Bíblia para você? Quem começa? Eu posso começar? Gemini. Pois não, Eu não sou besta, né? Porque depois eu vou ficar sem argumento, então eu vou ser logo a primeira a falar. Tá certíssimo. Ai, ai. Bom dia a todos, né? Bom Eu não falei dia. bom dia aí. Bom dia. Então, qual a importância da Bíblia para mim, né? Essa foi a pergunta. Isso. Então, a Bíblia para mim, como todos já conhecem, né? É um manual. Sem ela, eu me sentiria perdida, me sentiria sem resposta para muitas perguntas, né? Sem direção para muitas situações que a gente passa, tanto boas quanto ruins. E ela é de extrema importância, assim. Eu acho que sem ela eu ficaria perdida, eu ficaria azucrinada, inclusive, porque eu ia ficar me perguntando, não ia ter as respostas. E hoje eu posso contar com esse privilégio, né, de ter a liberdade de poder consultar ela, de poder ter ela disponível no momento que eu quiser, para eu poder estar meditando na palavra, né? Como a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu sinto que todas as vezes que eu estou lendo, que eu estou ouvindo a palavra de Deus, vai gerando fé no meu coração e é uma coisa automática. Então, eu me sinto mais cheia, eu me sinto mais preparada, eu me sinto mais pronta para uma situação adversa, para falar para alguém, para dar um conselho. Às vezes, no meio de uma conversa, eu lembro de um versículo bíblico e eu acabo falando esse versículo bíblico. Pode ser na roda de onde eu estiver, se tiver ímpio, se tiver cristão, não quero saber. Se coube aquele versículo, eu vou falar. Então, a Bíblia, eu não consigo traduzir ela como de suma importância e é super essencial para a minha vida. Eu não consigo definir além disso. E é isso. Bom, posso falar? Eu já terminei. Para mim, ela é conhecimento. Ela é o amor de Deus por nós, né? Ele deixou para que nós aprendêssemos a amar e viver a vida de Jesus. Bom, então já que fizeram silêncio, eu acho que a Bíblia, como a própria palavra diz, para mim, ela é inspiração. Ela é inspiração. Então, muitas vezes, você precisa ler a Bíblia e todos os dias a gente deveria lê-la, porque após aquela leitura, você sai inspirado para fazer alguma coisa. E sempre que você sai inspirado pela Bíblia, você sai inspirado para fazer alguma coisa boa, para fazer o bem. Então, a Bíblia, ela tem esse poder de transformar você através da leitura. Para mim, ela tem servido esses anos todos como fonte de inspiração para até me conduzir e evitar que eu fizesse coisas que não deveria fazer, não é? Ou tomasse alguma atitude que poderia ser evitado. A Bíblia tem esse poder de fazer isso. E comigo ela trabalha dessa forma. Amém. Vou aproveitar a fala da Gemini. Como a minha amiga falou, minha coleguinha, pode aproveitar, pastor Cleiton? Pode não, viu, mestra Elisa? Mas a Gemini falou que a fé vem pelo ouvir, né? E a palavra de Deus é a forma com que nós podemos ouvir Deus falando conosco.
né? Então, Deus fala conosco por meio da sua palavra. Antigamente, ele falava pelos profetas. Hoje, ele nos fala por meio da sua palavra. Sua palavra é Jesus. Então, a fé vem pelo ouvir, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a palavra diz isso, eu entendo o seguinte, que se a fé vem pelo ouvir, eu preciso ouvir Deus. Eu só posso ouvir Deus lendo a sua palavra. E lendo a palavra de Deus, eu agrado a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, eu entendo que, lendo a palavra de Deus, eu agrado a Deus. Eu faço a vontade dele. Olha aí, o pessoal que tá deixando para falar por último tá ficando complicado, viu? Deixa eu falar rapidinho, então. Vai lá, Jefferson. A mim no seu último. Eu tive um líder que ele falava que a nossa Bíblia é a nossa espada e nós somos os guerreiros de Deus. E nós usamos a palavra para combater, né? Combater não, para divulgar Jesus, o amor, tudo que é envolvido na Bíblia, todos os ensinamentos da Bíblia. Isso que ele passava para a gente. Maravilha. Quem é o próximo? O próximo. Eu? Antônio. Antônio. Fala, meu querido. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu estou chegando agora. Sou de mãe evangélica, mas agora, graças a Simone, eu estou no caminho. Glória a Deus. Então, como trilhador novo, para mim a Bíblia é emoção. Para mim a Bíblia é a palavra que vai me guiar à fé. Eu acredito muito na emoção descortinando para me ajudar a descortinar a fé. O pastor João Pedro, bastantes semanas atrás, antes da pandemia, num dos cultos, falava em descortine. Então, eu estou nesse caminho. Para mim, a Bíblia é fundamental. Eu me esforço em conhecê-la, conhecer a palavra. Muitas vezes me vejo diante de, eu diria, enigmas, mas que acho que são enigmas para mim e não para Simone. E Simone me ajuda a desvendá-los. Essa é a Bíblia para mim. Maravilha. Quem é o próximo? O próximo? Para mim, a Bíblia, como a gente nasce e cresce na igreja, eu fui para a escola dominical desde sempre, a gente aprendeu a amar a Bíblia, né? A respeitar, a priorizar, a lembrar da palavra do Senhor nos momentos de dor, nos momentos de angústia, nos momentos mais profundos, né? Eu passei já por muitas coisas na minha vida, eu já passei por um transplante, eu sou transplantada renal, eu perdi os meus pais, eu já perdi uma filha. Então, assim, e por outro lado, eu me sinto restaurada por Deus, erguida por Deus. Então, nessa trajetória toda, a palavra foi o meu escudo, a minha força, a minha forma de resiliência. Era em Deus que eu busquei o meu consolo, foi no Senhor que eu encontrei o meu consolo, foi no Senhor que eu encontrei força, foi no Senhor que eu encontro alegria e esperança todos os dias através da sua palavra. Então, assim, servir a Deus e não conhecer a palavra é simplesmente não ouvir o Deus que você serve, né? É isso. Surreal, né? Praticamente não existe essa possibilidade. E é interessante o testemunho de todos vocês, quando falam a respeito da importância da Bíblia, é que a importância dela tem muito a ver com a experiência particular de cada um. E agora eu vou passar aqui a palavra para a Fran também, dizer qual a importância da Bíblia para ela. Eu vou dizer, bom dia, irmãos, primeiro, né? Bom dia. O que você está comendo, Fran? Com carteira.
Tava lambendo os dedos. Esse trem tá bom demais, Fran. Tá bom demais, eu amo. Então, eu vou falar o que a palavra significa para mim, baseada no versículo 105 do Salmo 119. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Então, a palavra do Senhor ilumina os nossos passos quando a gente precisa tomar alguma decisão, quando a gente precisa tirar algo de ruim da gente, ou colocar algo de bom nos nossos corações. A palavra do Senhor nos dá todo esse caminho aí para chegarmos mais a Deus e sairmos mais de nós mesmos, né? Da nossa carne, da nossa vontade, para chegar mais perto de Deus. É isso. Maravilha. Certo. Acho que não falta ninguém, né, falar a respeito do que é a palavra, do que é a Bíblia para você. Talvez, se aqui fosse uma classe de crianças ou adolescentes, eu diria o seguinte: crianças, a Bíblia é como um mapa do tesouro, em que nós temos que seguir as orientações desse mapa para chegar no tesouro, que vai ser uma bênção para todos nós. Então, essa seria mais uma definição, né, a respeito do que é a Bíblia para nós, e que possamos verdadeiramente, dentro da particularidade de cada um. Foi isso que eu quis provocar em vocês, para não ficar copiando a resposta do coleguinha. Porque nós temos a nossa própria experiência com Deus, é uma experiência ímpar, é uma experiência individual. E nós temos a nossa própria experiência também com a Bíblia, que também é uma experiência ímpar, única e individual. Eu vou falar para vocês aqui de três grupos de pessoas que entendem e como esses três grupos de pessoas veem a Bíblia. O primeiro deles, o primeiro grupo de pessoas, eles veem a Bíblia como apenas mais um livro. Tem algumas palavras de sabedoria aqui e ali, misturadas com um monte de genealogias e mitos e algumas visões malucas. Essa, né, é a resposta típica da pessoa que está aí no mundão. É o mundo secular que geralmente vai rotular a Bíblia dessa forma. Então, é apenas um livro, tem algumas palavras de sabedoria misturadas com mitos e muitas genealogias. Genealogia é aquela parte, né, o fulano gerou ciclano, que gerou o beltrano, e aí por diante vai. Pastor, e é cada nome na genealogia, né? Meu Deus, tem uns que são bem difíceis de pronunciar. Tem algumas pessoas que pulam essa parte na hora de ler a Bíblia. Eu diria que essas genealogias, elas são tão importantes à leitura e compreensão. Eu não sei se vocês já leram um livro, eu esqueci o autor agora, A Oração de Jabes, ou Jabes. É um livro inspirado em genealogias, e quando cita, se não me engano, são 2 versículos que cita Jabes. 2 versículos apenas. E o autor escreveu um livro de cerca de quase 100 páginas a respeito dessa oração, uma oração curtíssima dentro de uma genealogia. Então, a palavra de Deus é verdadeiramente formidável. Então, o primeiro grupo, geralmente uma definição secular, a Bíblia é apenas mais um livro. O segundo grupo, ele vai dizer o seguinte: é claro que eu sei que a Bíblia é importante. Pelo menos o meu pastor pensa assim. Ele está sempre citando a Bíblia e agitando essa Bíblia no ar quando fala, mas eu não leio a Bíblia, pois não consigo entender bem o que ela diz. Nesse grupo, nós vemos que tem uma grande quantidade de pessoas que estão nas igrejas,
são frequentadores de igrejas e alguns deles são até mesmo cristãos genuínos. Sabem que a Bíblia é importante e que deveria ser uma prioridade e uma regra de prática em suas vidas, mas não fazem muito uso pessoal da Bíblia. Muitos negligenciam totalmente os seus ensinos ou então passam por ela levianamente. Pegam, fazem uma leitura, é quase como se fosse um livro aquele biscoitinho chinês, né? De tirar a sorte, abre, vê o versículo, lê um versículo lá do dia. E eu lembro muito de alguns professores na faculdade falando que tem que tomar muito cuidado com isso, porque vai que abre a Bíblia, né? E diz o seguinte, abre lá no texto de que Judas foi e se suicidou, né? Foi lá, Judas suicidou. Aí abre, opa, não, esse negócio está muito errado. Vai tu e faça o mesmo, em outro texto. Aí complica tudo. Então, não é um livrinho de tirar sorte. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, que é o aspecto leviano, né, de tratar a Bíblia. Pastor, esse é o perigo de ler um texto bíblico fora de contexto, né? Então, Isso. é sempre bom a gente pegar o versículo que a gente quer ler e ler o texto todo que contém esse versículo, para não cair nessa cilada de entender de uma forma equivocada, né? Exatamente. Nessa semana, eu acho que foi sexta-feira, eu estava conversando com a Fran a respeito disso. E eu citei o seguinte exemplo. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp e eu falei assim, a gente estava conversando sobre a Bíblia, né? E eu falei o seguinte, olha, como é que se constituiu o texto bíblico? As pessoas envolvidas dentro do texto, que recebeu aquela mensagem, todas elas estavam inseridas dentro de um contexto em que muitas coisas não precisava falar, porque era o contexto, era o momento em que eles estavam vivendo. E eu disse para a Fran o seguinte, você me mandou uma mensagem do WhatsApp aqui. Eu e você sabemos o contexto dessa mensagem, uma mensagem pequena. Porém, se outras pessoas tiverem acesso a essa mensagem, como eles vão interpretar? É necessário que eles entendam a nossa mente, entendam o que nós estávamos fazendo, e nada disso está escrito, nada disso está registrado, mas é necessário para a compreensão plena que entenda esse contexto de vivência naquele momento para compreender a exatidão do texto bíblico, né? Então, esse segundo grupo de pessoas geralmente não aplicam as escrituras em sua vida, não aplicam as escrituras em sua vivência. A Bíblia, no fim das contas, ela aparece mais como um mistério ou então um livro confuso. E a gente vê muitos cristãos, né, tratando a Bíblia dessa forma. Não, a Bíblia é muito confusa e tudo mais. Mas não dá essa chance não se dá essa chance de estudar a Bíblia. Talvez num primeiro impacto da leitura, e principalmente pegar uma versão mais antiga, aquelas do português bem rebuscado, aí, dependendo do texto que lê, vai dar uma desanimada. Então, talvez para uma primeira leitura, seria recomendada aí uma versão NVI, uma nova tradução na linguagem de hoje, que aí facilita já um bocado esse processo, né? Um terceiro grupo de pessoas. Falamos do primeiro, que não tem compromisso nenhum com a Bíblia, falar que é um livro místico e tal. O segundo grupo, que conhece a Bíblia, sabe quem é o Deus da Bíblia, não é tão comprometido com ela. Esse terceiro grupo eu gostaria de comparar com o Walter Scott. Esse senhor, obrigado Gisela, você colocou ali o Bruce Wilkinson. Agora você vai ter que pronunciar, que não vai sair aqui não. Bruce Wilkinson. Bruce Wilkinson. Bienvenue, mon frère. Merci, bienvenue, bonjour a todos. Bonjour. Bom dia para todos. Très bien. Bonjour, Fran.
Então, temos aí um terceiro grupo de pessoas, e eu trago uma ilustração aqui do Walter Scott. Ele era novelista e poeta britânico, e ele era, vamos dizer assim, um cristão ferrenho. Ele era cristão porreta, né? Aqui pra gente. Quando ele estava no leito de morte, ele disse ao seu secretário: traga-me o livro. E aí o seu secretário, ele pensou qual dos milhares de livros que o seu senhor ali queria, né, na sua biblioteca. Ele então perguntou: doutor Scott, qual o livro? Aí ele respondeu dessa forma: o livro. Completando, ele disse, depois de dizer o livro, ele disse a Bíblia. O único livro para um homem moribundo. E para esse grupo, verdadeiramente, nós entendemos que a Bíblia é o único livro da onde procede as palavras de vida, da onde procede a palavra de Deus. Como diz Mateus 4:4, né? Esse grupo, ele não vive só de pão, mas vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Existe, nesse mesmo grupo, nós percebemos que o cristão, ele não é apenas comprometido com a Bíblia quando está moribundo. Não é apenas para o moribundo, mas para todos aqueles que têm vigor também. É para um homem valente, é para um homem moribundo, é para um homem alegre, triste, ou seja, em qualquer circunstância. A Bíblia é o livro para todos em quaisquer circunstâncias. Às vezes, algumas pessoas elas vão dizer o seguinte: pastor, nós falamos aí de 3 grupos. Um que é o grupo secular, a mentalidade secular, que pensa que a Bíblia é só mais um livro. O segundo grupo, que sabe que a Bíblia é um livro importante, que é a palavra de Deus, só que não tem compromisso nenhum com a Bíblia. O terceiro grupo, que tem compromisso com a Bíblia e faz questão de estudar a palavra de Deus. Porém, alguns podem até pensar assim: pastor, eu não faço parte de nenhum desses grupos. Geralmente, quando não se faz parte de nenhum desses grupos, é porque está ali entre o grupo 2 e 3. Está oscilando entre o grupo 2 e o grupo 3. Desejam conhecer a Bíblia. Desejam que a Bíblia faça parte da sua vida e transforme a sua vida. Querem se submeter à autoridade da Bíblia, mas se mantêm distante da Bíblia por consequência da própria vida. As suas escolhas o levam para longe da Bíblia. E para qualquer lado que a pessoa vá, ela é seduzida, intimidada e esquece os ensinamentos das Escrituras. É interessante pensarmos nisso tudo a respeito da Bíblia da seguinte forma: ou você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, ou ela é a palavra de Deus para você, ou ela não é. É aquela questão do meio termo. Meio termo aqui não existe. É como o quente, morno e frio lá de Apocalipse. Jesus, ele fala assim: ou seja você quente, ou seja você frio. O meio termo eu vou vomitar. É algo que provoca asco até, né? É esse o sentido que Deus quer colocar para a gente. É em cima do muro, né, pastor? Ficar em cima do muro. Não fique em cima do muro, não seja meio termo. Seja quente ou seja frio. Ou a Bíblia é a palavra de Deus para você, ou ela não é. E se a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que ter o compromisso de seguir esse manual, colocar em prática esse manual. Gisela, você me lembrou de uma ilustração que sempre quando fala do muro, eu não sei se vocês já ouviram, a Fran vai ter que ouvir outra vez agora, e se vocês ouviram, ouçam mais uma vez de novo. A ilustração ela diz o seguinte: que entre o céu e o inferno existe um muro.
e que tinha uma pessoa em cima desse muro. É o purgatório, pastor? Eu não sei muito bem dizer essa analogia. Purgatório, com certeza, não é. Você vai entender que não é, mas no finalzinho. Olha só. Aí, essa pessoa estava em cima do muro e o céu estava fazendo uma campanha para ganhar. Ah, vem para cá que o céu é uma maravilha, tem isso, tem aquilo outro, é bom demais, vem para cá, e fazendo a sua campanha para chamar a pessoa para ir para o céu. E ele percebeu isso, do lado do inferno era um silêncio absoluto. Até que ele não aguentou e perguntou para o diabo: olha, o pessoal lá do lado do céu, eles estão constantemente me chamando para ir para lá. Por que vocês não falam nada? A resposta dele foi a seguinte: o muro é meu. Quem está em cima do muro é Então seria o termo morno lá, né? O muro, o morno, não vai dar muito certo para ele, não. Então, não devemos vacilar em relação às Escrituras Sagradas, em relação à Palavra de Deus. É muito comum, olha só, é muito comum nós vemos pessoas famosas em programas de televisão, por exemplo, um programa de auditório, uma pessoa famosa falando assim: acho que cada pessoa deve fazer o que acha melhor, o que der na telha, viver a sua própria vida, as suas convicções. Seguir o seu coração. Siga o seu coração. Isso. Aí, geralmente, nessa hora, dá uma pausa na fala, a plateia aplaude, todo mundo faz aquela festa no auditório. E aí, muitas vezes, o cristão em casa assistindo dá razão para uma fala dessa, ou dá ouvidos para uma fala dessa. Dizendo assim, não é que ele tem razão? Será que tem razão? Quando a Bíblia verdadeiramente nos diz que nós ganhamos a vida ao perder a nossa vida. Ou seja, eu não devo fazer o que eu quero. Jamais. Eu devo fazer o que Deus quer e o que a Bíblia diz que eu devo fazer. Eu não sou dono da minha vida. Ah, você é dono do seu nariz. Você pode fazer o que quiser e quando quiser. Não, eu não sou dono do meu nariz. O meu nariz tem um dono que é Jesus Cristo. Eu devo fazer o que ele quer, não o que eu quero. Então, existem... E sabemos que o inimigo, o mundo, a carne e o diabo vão usar personalidades famosas, pessoas influentes, para justamente falar tudo o contrário da palavra de Deus. Para nos desviar do caminho, para nos tirar do caminho. Então, essa primeira parte foi para pensarmos a respeito das Escrituras, o que é a palavra de Deus para cada um de nós e fortalecer-nos, embasar mais dentro desse critério da palavra de Deus. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, quiser colocar agora. Eu queria usar um exemplo, que quando a gente fica em cima do muro, é a mesma coisa que a gente está fazendo uma refeição, né? A gente está fazendo uma refeição com Deus e uma com Satanás, né? Você entra na mesa para comer com os dois, porque uma hora você faz uma coisa que Deus pede, outra hora você faz uma coisa que a sua cabeça acha que tem que fazer porque está passando na TV, ou porque alguém disse, ou porque você tem o livre-arbítrio. Então, assim, você come nas duas mesas, né? Na mesa com Deus e na mesa com Satanás. Mais alguém? É interessante essa palavra da Sheila, que me lembrou do roteiro de pregações do mês passado, que nós devemos tomar muito cuidado com as influências nas nossas vidas. E o que me chamou a atenção nesse roteiro de pregações são as influências mais íntimas, que às vezes pessoas de dentro do nosso lar nos levam a pecar contra Deus. Aí trouxemos o exemplo de Ananias e Safira, que um levou, os dois em conjunto pecaram contra Deus, mas aí a gente lembra de Adão e Eva, também ali no seio da família. Aconteceu a queda,
Então, muitas vezes, a omissão de não dizer assim, olha, Deus não quer que façamos isso, faz com que o conjunto, as pessoas... Acã, né? Acã, que guardou ali os despojos da guerra, que Deus disse que tinha que ser destruído ou entregue no templo, Acã, ele escondeu. A família toda foi punida com apedrejamento. Mas por que isso aconteceu? Por que a família toda foi punida? Porque eles poderiam ter falado a respeito da situação de Acã. No momento que Acã chegou, ele falou, não, isso não era para ter trago para cá. Então, eles acobertaram Acã. E essa situação de acobertar Acã fez com que todos padecessem juntos com Acã. A minha tela está congelada, eu não sei se a nossa transmissão está chegando ainda. Nós estamos ouvindo, pastor. Ouvindo. Está ótimo. Ótimo. Está todo mundo aqui frisado, está todo mundo congelado na minha telinha, tá bom? Mas tá bom, está chegando, está ótimo. Então, percebam que omissão é pecado também. Tiago vai dizer o seguinte, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, devemos estar atentos a isso também. Vamos falar, nesse momento, então, a respeito da Bíblia como um conjunto. O ensino de Jesus, ele se baseou primeiramente em sua própria autoridade. Jesus, ele estava alicerçado em sua própria autoridade. Em segundo lugar, ele estava alicerçado nas Escrituras, no Antigo Testamento. É claro, né, que as Escrituras, o Antigo Testamento, era o que existia naquela época. Não existia o Novo Testamento porque o Novo Testamento estava sendo construído. Eles estavam vivendo o Novo Testamento. O Novo Testamento estava acontecendo. Existem pessoas que pensam que podem crer em Cristo, ser discípulos de Cristo, sem crer na autoridade e infalibilidade das Escrituras Sagradas. Então, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela tem autoridade sobre as nossas vidas e ela é infalível. Tudo que está escrito nela vai se cumprir. Jesus, ele falou muito a respeito disso na Bíblia, revestindo a própria autoridade da Bíblia, e dando exemplo a respeito dessa autoridade da Bíblia. E assim como Cristo, ele tem lugar de autoridade na vida do cristão, a Bíblia, da mesma forma, ela deve ter essa mesma honra e autoridade nas nossas vidas. A pergunta é, o que Jesus achava do Antigo Testamento? Em Mateus 23, os versículos 34 a 35, Jesus define o cânon hebraico a partir do primeiro livro. Olha só o que diz, Mateus 23, 34 e 35. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Percebam que nesse texto aqui de Jesus, ele cita todo o cânon do nosso Antigo Testamento, porque no cânon hebraico, o texto deles começa em Gênesis, e aqui Jesus cita Abel, né? Então já começa em Gênesis e vai até o segundo livro de Crônicas, que é o último livro do Antigo Testamento, no caso que a gente conhece como Antigo Testamento, mas o livro sagrado dos Hebreus. Por que é assim? Porque eles têm uma ordem cronológica diferente da nossa. É o mesmo Antigo Testamento que nós temos? Sim. Apenas a ordem dos livros é que vão ter uma alteração.
Então, Jesus ele cita todo aquele cânon que já existia naquele momento. Em João 5,39, Jesus diz que as Escrituras testificam dele mesmo. Em Lucas 24, 27 e depois o versículo 44, ele fala que as Escrituras constam a seu respeito, a respeito de Jesus Cristo. Em Lucas 16, 17, mostra a convicção de Jesus em relação às Escrituras, quando ele afirma o seguinte: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ou seja, a palavra de Deus vai se cumprir completamente. Completamente. Jesus, ele testifica de várias formas também das Escrituras, confirmando atividades que as Escrituras elas testificam e que muitas vezes as pessoas falam que é conto, é fábula e outras coisas. Então, um desses exemplos, né, que nós podemos citar é a criação. A criação do mundo, a criação de Adão e Eva, quando lá em Mateus 19, 4 e 5, Jesus ele fala justamente a respeito disso. Que Deus criou todas as coisas, inclusive Adão e Eva. A situação de Ló em Sodoma e Gomorra, até mesmo o exemplo, né, da esposa de Ló. Jesus ele cita em Lucas 17, 32, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Então, trazendo mais uma vez e testificando a respeito da palavra, tudo aquilo que está escrito, Jesus testificando. O dilúvio, que por muito Agora congelou de vez, né? Pastor, tá ouvindo a gente, pastor? Agora congelou mesmo. Eu vou pedir para ele sair e entrar de novo. Eita, escrevi errado. Vamos ver se eles conseguem entrar de novo. Ele fez isso. Ele saiu e deve entrar de novo. Alguém quer fazer uma participação enquanto eles entram? Pode ser uma dúvida, pode ser uma participação, uma contribuição de vocês. Dentro do que foi dito até agora? Eu estava... Estão me ouvindo? Sim. Eu estava acompanhando o raciocínio do pastor, o pastor voltou. Bom, agora sim. Desculpa sim. Mais uma vez aí, mas agora eu não sei até onde vocês me escutaram. Até a palavra dilúvio, depois sumiu. Até o dilúvio caiu, aí pronto, vocês ficaram... Isso. Aí caiu o dilúvio e caiu a conexão junto. Até hoje é assim. Os eletrônicos não funcionam com água. E aí, então, voltando aqui no raciocínio. Cristo, ele afirmou categoricamente que todas essas circunstâncias foram reais. Se Cristo ele diz que foi real, acabou. Eu leciono ciências naturais e biologia. E olha só, né, talvez muitas pessoas pensem, sinuca de dois dedos. Me perguntam muitas vezes, como um cristão vai ensinar sobre o Big Bang,
a criação, a evolução, darwinismo, a situação toda, né? É claro Algumas que, coisas você pode ensinar como ficção, né, pastor? sim, mas olha só a estratégia. Colocando numa aula secular, existem, e realmente é dessa forma, existem 3 teorias sobre a criação do universo. A primeira teoria, a primeira que existiu, é o criacionismo. Essa foi a primeira teoria que foi escrita, que foi documentada. A segunda veio com o evolucionismo, que se tornaram ali os dois grandes inimigos dentro das teorias. E existe uma terceira, que é a panspermia, que ela parece muito com o evolucionismo, mas tem uma pequena diferença, que o evolucionismo ele diz que os seres evoluíram a partir daqui, do planeta Terra mesmo. E o panspermismo ele diz que os primeiros seres vieram do espaço, né? Vieram do espaço e depois começaram a se desenvolver aqui. Então seriam essas 3 diferenças. Depois de discorrer toda a teoria, sempre tem o aluno que vai perguntar: e você acredita em quê? Porque eu pergunto para eles, eu provoco eles também, perguntando em que eles acreditam. E é claro que eu vou expor o meu pensamento, né? Então, olha, isso aqui é meu, pessoal, e discorro ali a respeito do criacionismo e de como Deus fez todas as coisas. Claro que, até mesmo nessa palavra, a gente não precisa nem excluir algumas partes do evolucionismo, porque na realidade Deus ele faz da forma que quer, como quer. E tudo que existe foi ele que criou, seja por Big Bang, seja por outras modalidades, menos evolução, porque Deus criou. Se Deus criou, está criado. Eita, Lelê! Congelou de novo. Com certeza está tendo uma sobrecarga nas conexões, porque todo mundo está se conectando por meio da internet, né? As aulas todas estão acontecendo por meio da internet, os cultos. Então, isso... Alexandre, tudo bem, Alexandre? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia, Bom que dia. bom ver você. Bom dia. Bom Bom ver vocês demais. também. Nós estamos tendo uma aula hoje com o pastor Clayton sobre a Bíblia, o crente e a Bíblia. E o pastor está tendo um probleminha de conexão. Eu estava falando que realmente a rede está muito sobrecarregada, porque todos estão se conectando ao mesmo tempo, o mundo inteiro, né? Então, isso gera uma sobrecarga mesmo. Sim, sim. Seja bem-vindo. Um abraço aí para todo mundo na sua casa, Alexandre. Obrigado. A Perla está tentando conectar aqui também. Olha, agora eu estou vendo duplicado. Pronto. Pastor Cleiton e Fran. Tá difícil hoje aqui a internet, viu? Nunca foi de jeito, hoje tá... É verdade. Hoje o pessoal está tentando derrubar a gente, mas não vão conseguir, não. Não, É isso aí, é isso aí. É nóis. Seguindo Difícil. De novo. Que coisa, hein? Hoje está bem complicado. Parece que a área dele está bem pior, né? O pastor mora longe. O professor Edson também, né? Moram do outro lado da cidade. Do mundo. Do mundo. Oi, Fran. Tá dando para para... 4G. Oh, Jesus. Estou usando a 4G, vamos ver se dá para ir. Não sei, nunca usei, que eu sempre usei a minha internet. Deixa eu só fazer um ajuste aqui.
Então, vamos seguir. Qual foi a última palavra mesmo? Vai, Guiz. É um teste para vocês. Quem estava prestando atenção? Eu. Ele falou, o que Deus criou, criou. Isso mesmo. Aí, Gemini. Excluindo o evolucionismo, né? Porque não dá para acreditar numa coisa dessa, né? Que o que Deus criou, Deus criou. Tô ligada. As coisas não são criadas e depois evoluem, né? Justo, exatamente. É interessante, quando pensamos a respeito disso, não podemos colocar em xeque as escrituras sagradas. Então, quando a Bíblia diz, lá o aspecto de Jonas, né? Muita gente fala assim, eu não acredito que um peixe, um homem viveu dentro de um peixe 3 dias e 3 noites. A Bíblia diz que Jonas viveu dentro da barriga de um grande peixe 3 dias e 3 noites. Eu creio. Se a Bíblia dissesse que Jonas viveu 3 dias e 3 noites dentro da barriga de uma piabinha, eu acreditaria também, porque a Bíblia diz. Imagine um grande peixe. É mais fácil acreditar um grande peixe até. Então, devemos ter essa convicção. A Bíblia é a palavra de Deus e ela verdadeiramente, o que está nela inserido deve ser testificado com as nossas vidas, de que é verdade e que o pessoal geralmente vai dizer que nós somos fanáticos. Eu sou fanático por Jesus. Somos loucos por Jesus. Né? E essa história do grande peixe, pastor Cleiton, a gente tem que entender como um grande peixe mesmo, literalmente, não uma baleia, porque baleia não é peixe, né? Baleia é mamífero. Exatamente. Aí, existem tantos seres, né, que nós nem sabemos que existiram, nós não temos rastros deles, se perderam aí com o tempo. E esse grande peixe provavelmente foi um desses, ou até mesmo um que foi preparado especialmente para aquela situação. Foi um peixe específico para aquela situação e esse peixe nem chegou a se reproduzir ou foi criado simplesmente para aquela situação. Pode ser que tenha acontecido também dessa forma. E para chegarmos então na parte final da nossa lição, a natureza das Escrituras. Por que nós devemos ler as Escrituras? Lembrando que Escrituras é Antigo e Novo Testamento. É o conjunto. Escrituras Sagradas é o conjunto. Antigo e Novo Testamento. A Bíblia é a palavra de Deus. Todos os escritores eles foram inspirados e conduzidos pelo Espírito Santo enquanto escreviam. A vida cheia de palavra é viver a melhor vida possível. E quando nós temos uma vida cheia da palavra, isso significa que nós convidamos Deus para falar conosco. Nós buscamos em Deus a sua direção. Nós procuramos a ajuda divina. Nós buscamos a sabedoria poderosa de Deus. Nós nos envolvemos com o sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. Nós nos envolvemos com o sobrenatural. E nós cooperamos com o Espírito Santo na obra de Deus. Isso conta para nos também refletirmos a respeito do poder de Deus. Nós nos conectamos ao poder de Deus e a tudo aquilo que Ele planejou para cada um de nós. Usando justamente o mapa que a Gemini citou lá no início, que seria ali o manual, um mapa de seguir essas instruções deixadas por Deus para uma vida diária, para o nosso cotidiano. É deixar Deus falar conosco, é buscar a ajuda de Deus, é buscar a sua percepção, a percepção de Deus a respeito da vida aqui que nós estamos vivendo, e querer o conselho de Deus, mostrar que nós o honramos e ter uma parceria com Ele. Parceria com Deus é a melhor parceria que nós podemos firmar e fundamentar. E esperar Deus para cuidar da nossa vida.
Tem pessoa melhor para cuidar da nossa vida do que Deus? Não existe. É impossível que Deus possa verdadeiramente cuidar das nossas vidas. E é claro que existe um mandamento de Deus para podermos para podermos nos instruir na sua palavra. E aí esses textos estão todos registrados na nossa apostila, né? De Deuteronômio 17, 19, Josué 1, de 7 a 9, e Salmos 1 a 3. Todos esses textos, eles nos trazem aí uma ordenança, né? Ou uma recomendação severa para buscarmos a palavra de Deus. Então, Deuteronômio 17, 19 diz: e o terá consigo, né, a palavra de Deus, terá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para cumprir. E a Bíblia é maravilhosa. Josué 1:7, de 7 a 9. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse texto é maravilhoso. E Salmos 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, e lá bem no início nós provocamos também, né, qual a importância de conhecermos as Escrituras, e a importância é justamente esses aspectos, de sabermos como falar das Escrituras Sagradas, de qualquer pessoa que venha nos confrontar acerca de qualquer coisa que nela está escrito, nós tenhamos como falar a respeito das Escrituras sem ofender a outra pessoa, porque nós queremos ganhá-la para Cristo, né, provocar um debate. Então, ter estratégia de como falar a respeito da palavra de Deus e, o mais importante, de como vivemos a nossa vida. Pastor, em relação a provocar e, às vezes, causar assim, uma discórdia, né, de tentar empurrar a palavra de Deus pela força, né? A gente tem que entender que a obra não é a gente que faz, que quem convence é o Espírito Santo. Então, não adianta discutir, não adianta esquentar a cabeça, não adianta xingar, pelo contrário, isso tudo vai atrapalhar, né? Isso, exatamente. Vai criar uma barreira. A pessoa vai falar assim, não, ele é mais um fanático, eu quero nem escutar o que ele tem a dizer. Então, sempre quando eu vejo que alguém, porque muitas vezes aparece alguém querendo discutir contigo, ele não quer conversar, ele vem com a opinião formada, fixa na mente, e ele já vai pensando assim, eu vou discutir com aquele lá que eu quero ganhar essa discussão. Eu percebo, muitas pessoas já vieram com esse intuito para o meu lado, mas eu não gosto nem de discutir. Então, passa batido para mim. Eu converso com a pessoa e falo a respeito das Escrituras, coloco o meu ponto de vista, no momento que, se eu ver se já começou a alterar a voz, a conversa para mim eu já vou levando para os finalmente para interromper e acabar. E Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, nos deixam também um alerta muito severo a respeito do conhecimento das Escrituras, que diz, Gálatas 1, 8 e 9, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu e dos prédios,
evangelho que vá além do que estamos pregados seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Esse alerta ele é um alerta aqui que fica como alerta final. Se alguém falar para cada um de nós alguma coisa que não é Bíblia e dizendo que é Bíblia, nós não devemos considerar em absolutamente nada o que essas pessoas disserem. Por isso que é tão importante conhecer a Bíblia, porque existem muitas pessoas movidos por interesses pessoais que vão dizer que está escrito, vão dizer que está na Bíblia, mas não está escrito e não está na Bíblia. Além também daqueles ditados que muitas vezes as pessoas dizem como se fosse texto bíblico, mas... Caia do homem, levantai de Deus. É mais ou menos isso. Ah, tô na Bíblia, faça a sua parte que eu te ajudarei. Nós de acordo com o que vamos conhecendo a Bíblia, nós vamos percebendo também que existem muitos ditos populares que pelo povo, pelo público, foi canonizado, foi colocado na Bíblia também, mas não é Bíblia, não é texto sagrado. O pastor João Pedro costuma chamar esses textos de acrescentares. Boa ideia. Um novo livro, Acrescentares. Queridos, então, o que nós vimos hoje? O que é a Bíblia individualmente, né, para cada um de nós? Qual a percepção que temos da Bíblia? Nós vimos também que a Bíblia ela tem autoridade sobre as nossas vidas e quem, a não ser Jesus, né, no caso, a pessoa, a personalidade que mostrou essa autoridade das Escrituras nessa lição nossa de hoje, o próprio Jesus Cristo, mostrando a autoridade do Antigo Testamento, e ele, naquele momento, estava vivenciando o Novo Testamento, e ele mesmo, ele traz essa mesma autoridade para o Novo Testamento, quando ele dá o alerta para os seus discípulos e para nós que deveríamos seguir tudo aquilo que o Espírito Santo orientasse, o Consolador viria. Então, foi o mesmo Espírito que inspirou o Antigo Testamento, inspirou o Novo também, e nos orienta em todos esses aspectos. Devemos segui-lo. E, por fim, vimos que a importância de conhecermos o texto sagrado para nos guiar, para nos orientar, para nos capacitar a também falar a respeito da Bíblia, a orientar outras pessoas e não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Então, essa é a minha parte na lição de hoje. Se alguém quiser colaborar, perdoe-nos novamente por conta da conexão. E se pudermos ajudar em algo mais, estamos à disposição. Professora Mestra Guisa. Pastor Cleiton, muito bom. Agradeço de coração, viu? A aula preciosa, muito boa, falou aos nossos corações. E em relação à palavra de Deus, né, a gente também pode entender que Jesus, além de falar a respeito da autoridade das Escrituras e que as Escrituras têm autoridade sobre as nossas vidas, ele mesmo é a palavra de Deus encarnada, né? O livro de João fala que ele era o verbo, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é a palavra de Deus. Então, Jesus é a palavra de Deus encarnada, né? Que viveu entre nós. E quando ele envia o Espírito Santo, entre as suas muitas funções, ele nos ajuda a compreender e interpretar a palavra de Deus, né? Então, isso é muito importante, assim, a gente entender que o Espírito Santo é que nos ajuda. Ele intercede por nós quando nós oramos, quando nós estamos falando com Deus, e ele também nos ajuda a entender a palavra de Deus, porque Deus fala conosco por meio de sua palavra, né? Então, é isso. Acho que para a gente resumir aí a lição de hoje, né?
Claro que a gente pode falar muitas coisas a respeito da palavra de Deus, mas os irmãos falaram, a participação de vocês foi muito valiosa, viu? Cada um falou de um aspecto bem importante no início da aula. E agora eu quero abrir a palavra para vocês. Professora Guisa. Pois não. Vou fazer 3 destaques aqui na fala do professor Clayton. Quando ele falou sobre aquilo que está na Bíblia, né? É aquilo que a gente deve crer. Porque eu acho que essa é a chave da nossa fé. A partir do momento, o pastor falou muito bem, nós não podemos duvidar de nada do que está na Bíblia. E eu gosto muito da parte da lição que fala que foi soprado, Deus soprou nos escritores bíblicos aquilo que ele queria que fosse falado para todos nós, aquilo que ele queria que nós tomássemos conhecimento a respeito da sua palavra. Então isso é divino, vem de Deus e não cabe a quem se declara cristão duvidar de nenhuma vírgula dessa palavra, né? Uma outra coisa que está aí no estudo, que está em Mateus 22, 29, fala o seguinte: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Não é? Então, a lição individual, no meu caso, esse versículo é mais do que autoexplicativo. Ou nós conhecemos essa palavra, ou nós vamos incorrer em erro. Não é? Porque Jesus ele próprio já havia dito como a gente erra em não conhecer a palavra, as Escrituras. Temos as Escrituras, vamos saber que elas representam o poder de Deus na nossa vida. Então, parabéns ao pastor, uma grande lição, muito boa a lição de hoje, mas nós devemos nos apegar mesmo à leitura bíblica e ao seu estudo, porque esta é a palavra de Deus. Gesner, gostaria de falar, meu irmão? Por enquanto não. Pode continuar. Sheila, Jefferson? Tudo bem? Tudo compreendido? Quando a gente se cala, das duas uma. Ou a gente entendeu tudo, ou a gente não entendeu nada. Nada. Né? Ou quem cala consente, né? Também pode ser. Eu quero acreditar que todo mundo entendeu tudo. Eu vou ficar com essa vertente. Gemini? Quer falar, Gemini? Não. Eu estou consentindo com tudo que foi dito. Como meu coleguinha falou, eu concordo com o que o meu coleguinha falou, né? Bom, é isso por hoje, meus irmãos. Hoje a nossa aulinha foi mais curta, viu? Hoje dá até para fazer almoço. Oba, tomar café, né? Com exceção da Fran, eu acho que pouca gente tomou café, então nós vamos tomar café agora. A Fran nem para compartilhar o pão, hein, Fran? Nem estava gostoso meu pãozinho. Eu acredito. Isso que eu quero falar antes de terminar é um agradecimento pela ajuda para comprar cimento para rebocar a casa. Aí eu estava esperando de terminar a obra antes de agradecer, mas eu acho que vai demorar, né? Eu quero pegar esse momento para agradecer mais um pouquinho, né? E mais para frente eu vou deixar terminar o serviço para mostrar como a contribuição de vocês, como está muito bom mesmo. Só quero mostrar o serviço e o grande agradecimento que eu vou falar mais para frente. Por enquanto, já um pouquinho. Tá bom? Entendeu? Entendemos tudo. Gesner. Oi, meu irmão. Você pode nos dar uma notícia a respeito da perspectiva de chegada da sua família?
Eu já entrei em contato com o embaixador. Ele não está no Haiti agora, porque estava esperando momento para reabrir a embaixada, para revalidar os vistos. Aí, também porque lá no Haiti todas as coisas estão fechadas. Sim. Só que algumas semanas para frente vai liberar os voos internacionais. Eu vou esperar se a embaixada vai voltar no Haiti na semana que vem para revalidar os vistos, porque a Copa Airline, que a gente comprou as passagens, já dá o calendário que vai ter o voo do Haiti para cá, acho que 3 de agosto. Sim. E eu penso nesse momento, se já revalidar o visto, aí já vai marcar para os primeiros voos que a Copa vai ter no Haiti Brasil. Muito bom, obrigado. Muito bom, Jasné. Notícia muito boa, viu? Que Deus nos abençoe, Deus abençoe sua família. Nós estamos ansiosos para conhecer a Madame Jasné. Viu? As esposas, viu? Atenção, esposas. No Haiti, as esposas são conhecidas como senhora e o nome do marido. Então, a esposa do Jasné é a Madame Jasné. Então, no caso, a Simone seria Madame Antônio Pedro. E não, senhora, aqui é senhor... senhor Simone. Não. Estou perdido. A Simone é a Madame Antônio, a Sheila é a Madame Jefferson e a Fran é a Madame Clayton. Clayton. É assim, não é assim, e você, meu irmão? Gisela? Madame Marco. Explica isso aí para nós, Jasné. Como é que funciona isso? Não funciona, isso não funciona. Você já falou que todo mundo entende, né? É isso mesmo. E lá no Haiti, todo mundo se pega senhora e o nome do marido para chamar a mulher, né? É isso, igual que você fala. Eu vou tentar fazer a Áurea entender isso, hein? Não tem que entender nada. Eu gostei também, não é? Oi. Agora a gente perde o próprio nome. Eu vou chegar nas igrejas agora, quando eu for pregar, eu estou aqui com a Madame Clayton. Exatamente. Sim. Horrível. A gente não pode nem ter nome mais. Ah, tá bom. Não, você tem, mas até... Haiti. Você tem, mas até eu tenho acostumado de chamar minha esposa Madame Gisner. Porque sempre os maridos sempre não chamam Madame para chamar o nome dele, chamar a mulher Madame. Como é que ela chama, Gisner? Qual o nome Ele me chama o meu nome. Não, o nome dela? Lisbon. Hã? Lisbon. Ai, que lindo! Aí, gente, um nome lindo desse não pode chamar. Lindo. Não, tá tudo errado aí nesse Haiti. Aí, igual você tá falando, Lisboa, né? E Lisbona é a tradução em português Lisboa. Meu irmão Jasné, aqui no Brasil, a mulherada é uma mulherada empoderada, viu? Você viu, né? Mas madame em questão de respeito, né? Que ela é a sua senhora, né? Não é qualquer senhora, né? Ela é a senhora do seu Jasné. Gostei da sua fala, Sheila. Muito boa. Exato. Legal. Pois eu sou a senhora Sheila, eu sou a senhora Jefferson, não sou qualquer senhora, qualquer madame. Eu sou a Simone. Edson, tenta explicar para a Áurea assim, não é qualquer senhora, é a senhora Edson. Senhora Edson. Primeiro, ela é a Áurea do Edson.
Primeiro eu vou fazer que nem o Jefferson. Vou fazer uma lasanha para ela. Vou tentar fazer uma lasanha e depois eu converso sobre isso. Boa ideia, viu? Então, ela está muito ansiosa para chegar. Tá com impaciência, né? Para chegar. Meu irmão, eu estou muito feliz. Desculpa, pode falar, Edson. Gesné, tomara que bem recebida ela vai ser, mas eu tomara que ela goste de nós também, não é? E que com certeza. E que ela se integre rapidamente ao grupo. Mulheres não faltam para integrá-la, não é? Juntá-la. E é o que eu espero que aconteça assim que você tiver com sua família aí. Acho que com certeza vai adaptar, porque para mim eu já percebi que na IBLS é o lugar que Deus quer para nós, para minha família. Sim. Aí, no meu coração, que eu já tenho certeza que a família vai se adaptar e logo vai amar. Não tem dúvida, vai amar isso, né? Eu estava dizendo, meu irmão, que eu estou muito feliz pela chegada da sua família, viu? Muito feliz mesmo. E também estou um pouco preocupada, porque agora eu tenho menos tempo para aprender o crioulo haitiano. Você vai aprender logo, porque vai ter documentação que já pedi para trazer para mim, para você conseguir alguns livros em crioulo para ensinar muito rápido. E, meus irmãos, a família do Gesner vai precisar de aula de português, viu? Quem quiser se voluntariar, se juntar a mim, vai ser muito bem-vindo. Tudo bom. Deus abençoe, meus irmãos. Pode falar, minha irmã. Simone. Cadê a Simone? Tô aqui. Se rolar uma lasanha, e aí, a gente topa? Se rolar uma lasanha feita pelo maridão? Lasanha nenhuma! Nenhuma! 10 lasanhas pode ser. A Simone está muito radical, Simone. Eu sou lasanha, hein, gente? Pode ser outra coisa que elas gostem, gente. Não precisa ser lasanha, não. Lasanha lembra o Garfield. Rapaz, Madame Antônio. Rapaz, a Simone com esse rostinho aí esconde uma braveza, hein? Tá doido. Ela é empoderada. Antônio Pedro que se cuide. Antônio Pedro que se cuide. Eu tô vendo. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Aqui em casa não é só lasanha, é sanduíche, lasanha, pudim. Rola de tudo. Carne de panela. Vai uma Mas pergunta pro Antônio o jantar que eu fiz ontem. Estava ruim? Fala aí, Antônio. Maravilha. Fala pra trás, dá pra ver. Ele não é doido, não. Isso é que é uma corrupção, né? Simone, qual que era o menu? Isso aí é coação moral irresistível. O Antônio é vegetariano, então eu fiz um estrogonofe de cogumelo, arroz integral, feijãozinho, farofinha, essas coisinhas. Ó, uma comidinha estilo sabor fit, viu? Perla e Alexandre, vocês estão aqui? Não precisa mais usar o senhor Antônio, não. Ele que vai ser o senhor Simone. Exatamente. Boa. Monsieur Simone. Oi? Monsieur Simone. Você já parou a gravação, né, Gisla? Não, ainda não. Vou parar agora. O pastor vai ver tudo isso.